E aí pessoal, tudo bem? Olha só, antes de irmos ao conteúdo, quero te informar que aqui você encontrará os melhores cortes quando o assunto é saúde, beleza? Dito isso, peço que confira no link abaixo as melhores ofertas de livros sobre este tema na maior plataforma de livros do mundo, a Amazon. Durante a residência eu tive um episódio depressivo. E eu comecei a entender do que eu estava me tratando, porque eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Né? É isso que é a falta de crítica. Né? Se você fala para uma pessoa que, por exemplo, acontece uma coisa ruim e a pessoa fala, eu estou meio deprimido. Não, não está. Porque você está sintônico. Você está triste porque uma coisa ruim aconteceu. Isso é uma resposta sintônica, isso é normal, isso é para acontecer. Agora, se você tem um comportamento triste em situações onde você deveria estar alegre, ou um comportamento apático em situações onde você deveria estar triste, você está dissociado daquilo lá. E se você fala para um sujeito que está assim, que ele está depressivo, o que ele fala? Imagina, eu, nem fudendo. Não tem tempo para depressão. Exatamente. Só que a sua produtividade cai. Alguns de nós, né, aquilo que é a queda de produtividade, ela não é uma coisa que chame a atenção. E nem sempre é naquilo que a gente está vendo. Eu tive um episódio depressivo na residência e aí eu fui sacar que eu estava melhorando quando eu consegui perceber que todas as decisões que eu estava tomando eram ruins. Boa. E todas as decisões que eu estava tomando eram decisões que eram eram tomadas pelo medo. A gente não toma uma decisão pelo sentimento. Senão você não está usando inteligência, você está usando emoção. E o que é a definição de inteligência é a sua capacidade de tomada de decisão racional baseada no seu conhecimento e experiência. É racional, então não tem nada de emocional na sua tomada de decisão pela inteligência. E eu estava tomando só decisões emocionais. Medo, 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 medo. Então eu não consegui enxergar que existia uma terceira, pelo menos uma terceira resposta para os problemas que eu tinha, que não tinha nada a ver com aquelas duas que eu me colocava. Eu estava tomando a decisão A, que era péssima, e eu estava tomando a decisão B, que era péssima também, só era diferente. E que, na verdade, a decisão C, ela simplesmente não se apresentava para mim. E que se eu estivesse bem, eu conseguiria enxergar. Pô, essa é a decisão a ser tomada. Perfeito. Cara, é um negócio muito, muito, muito pesado. Porque se você decide não se tratar de uma coisa que você tem um diagnóstico, é como se aquilo fosse corroendo a sua vida. Primeiro, ele tira coisas pequenas do seu dia. Ele tira a satisfação de você cumprimentar o jornaleiro que bate papo com você. Ele tira a satisfação de você se manter alinhado do cabelo cortado, porque você já não quer ir cortar o cabelo, porque depois você tem que bater papo. Ele começa a fazer você desligar seu telefone em determinados horários porque você não quer atender. Ele começa a te criar um afastamento das pessoas, um embotamento. Aí depois ele começa a fazer você tomar decisões de trabalho. Eu não vou trabalhar em tal lugar porque lá tem tanta gente assim. Eu não vou trabalhar em tal lugar porque aí tem Beltrano. E Beltrano, porra, tem que dar satisfação. Puta cara chato, não quero. E quando você vê, você já está numa estrutura onde você comprometeu todas as áreas da sua vida, profissional, emocional, e aí dentro disso, familiar, amorosa. Né? Se você tem filho, isso daí também compromete. Né? E para você sair disso daí? E você lembra que eu falei da neuroplasticidade? Lembro. Que é a alteração do cérebro frente à experiência. Ela ocorre para os dois lados. Você tem neuroplasticidade para formar hábitos bons, mas quando você começa a viver nesse contexto, o seu cérebro vai aprendendo a viver nesse contexto. Uma coisa de utilidade pública para as pessoas que estão me ouvindo. O pico de diagnóstico de transtorno de humor e transtornos de ansiedade no geral, depressão, bipolar, TAG, transtorno de ansiedade generalizada, fobia, pânico, é mais ou menos dos 17 aos 24. Normalmente é ali que a pessoa abre o quadro. Então ela vinha com sintomas, não sei o que e tal, mais ou menos nessa época da vida é o pico. Pode ser diagnosticado antes e depois, mas ali é o pico. O nosso cérebro, ele é mais plástico até os 25 anos em média. Até os 25 anos em média, você tem o que a gente chama de neuroplasticidade passiva.
O seu cérebro é como se fosse uma esponja. Ele absorve. Se você pega uma criança e você quer ensinar uma nova língua para ela, ela vai aprender muito mais fácil e sem muito esforço do que um adulto de 35 anos que nunca falou aquela língua e quer aprender. A criança aprende sem sotaque. Se você larga uma criança nos Estados Unidos com 6 anos, ela vai meio que aprender rápido a falar, às vezes sem sotaque. E depois, na idade adulta, você pergunta como ela aprendeu, ela nem vai saber explicar. Por exemplo, se eu te perguntar como é que você aprendeu português, a gente não sabe. A gente se descobriu falando português. A depressão e a ansiedade, quanto antes você tratar, menos tempo você deu a ela para ela se emaranhar no seu cérebro. É como se ela nascesse um arbusto pequenininho e você podou logo. Então, um paciente que abre o quadro de depressão ou de ansiedade e recebe um tratamento quanto antes possível, é muito mais fácil ele entrar em remissão dos sintomas do que um paciente crônico, 20 anos deprimido, que resolveu procurar tratamento. Porque o cérebro de um paciente 20 anos deprimido que procura tratamento é um cérebro muito bom em estar deprimido. É um cérebro que já aprendeu a ser deprimido. Aí você entra com medicamento, entra com psicoterapia e nada muda. O cara é teimoso, assim, né? Ele é daquele jeito e o mundo é daquele jeito, ele é um merda daquele jeito e é daquele jeito. A pessoa que... Às vezes a pessoa abre um quadro de depressão e ela nem precisa de tratamento e entra em remissão sozinho. Conversa com um amigo, fala com os pais, troca de escola. O próprio contexto ali, ela dá uma mexida porque no cérebro dela a depressão está muito fraquinha ainda. Agora, a pessoa que abriu o quadro e não tratou, ela deu a possibilidade do cérebro, via neuroplasticidade, ficar um cérebro excelente em ser deprimido. Meu Deus, cara. Então, por favor, se você tem alguma alteração de humor, procure ajuda o quanto antes. Não enterra isso, não Não acha enterra, isso normal. porque o cérebro ele tá fresquinho, é fácil de mexer. Agora, se você for deixando acontecer daquele jeito, você cria um contexto, você perde pessoas, você muda seu contexto, você começa a ter hábitos ruins. Quando você vai ver lá na frente, cara, você tá todo sozinho, ninguém mais aguenta, se isolou, ganhou peso, tá com hábitos péssimos, no trabalho já não tá produzindo, aí você tem muito mais coisa para resolver. Então procura antes ajuda, quanto antes possível. O mesmo acontece esse raciocínio pro seu filho ou pra sua filha. Se você quer que ele tenha hábitos saudáveis, bota na lutinha desde cedo, bota na natação quando moleque, bota na academia quando cedo. Ele vai ter uma maior probabilidade de formar um hábito, porque o cérebro é muito mais plástico também. Até os 25 anos a gente aprende muito bem, Renato. Depois dos 25 anos, a gente tem neuroplasticidade, 25 anos em média, né? Tá. Mas é o que a gente chama de neuroplasticidade ativa. O seu cérebro muda frente à experiência, mas você precisa de um ingrediente: foco. Por isso que quando você vai estudar inglês com 35... Foco e recompensa, pelo que você me explicou. É, e recompensa, sim. Sim. Eu acho que a partir dos 25 anos você tem que ter evidências maiores de recompensa. Isso. E para você aprender, tem que focar. Isso, neurobiologicamente falando, para você mudar uma circuitaria, indo um pouquinho mais além, tem uma região do seu cérebro chamada núcleo basalis. Essa regiãozinha, ela borrifa um neurotransmissor chamado acetilcolina. Quando você estuda alguma coisa e você aprende aquilo durante o dia, a acetilcolina marca esses neurônios, como se botasse um post-it nele. E quando você dorme, o seu cérebro fixa aqueles neurônios que estiveram envolvidos na aprendizagem, que dependeu de foco, e no outro dia você tem maior chance de lembrar do Que estudo. fantástico, né, cara? Só que precisa de foco. É por isso que o cara que vai estudar inglês na idade adulta, ele precisa... Ah, então significa que essa palavra significa essa. Ele precisa focar naquilo. É um trabalheiro do caramba aprender outra língua depois que você nunca estudou outra língua.